noite. Hoje eu vou gravar o 13º vídeo. São 10 horas da noite. Hoje teve um bolinho aqui pra Lu, com os amigos dela aqui da escola. E fiquei o dia inteiro em volta disso. Fui bem cedinho na missa. Depois já começar a correr pra arrumar tudo, pra dar tudo certo. Mas ela ficou muito feliz, deu tudo certo. E agora que eu tô conseguindo parar para gravar o vídeo, porque acabou indo até um pouco mais tarde. E agora eu vim gravar o 13º dia. Eu já tava preocupada o dia inteiro. Meu Deus, meu vídeo. Lógico que eu ia fazer, mas eu queria me preparar um pouquinho pra não falar tanta besteira, né? Ontem eu falei uma besteira muito grande. Logo no começo do vídeo, eu falei que a gente ouve através do olfato. Aí minha mãe veio me perguntar: mas você falou que a gente ouve através do olfato? Aí eu fiquei rindo, porque eu acho que eu ia falar através do ouvido, não sei. Não sei o que aconteceu. Buguei, como falam os adolescentes. Mas acontece. Então já estou me retratando aqui. Já que eu não consegui editar o vídeo, eu falei: ai mãe, agora já era, já tá lá. E amanhã eu arrumo. Então hoje, vamos na série Os 5 Sentidos da Fé. Vou falar sobre a audição, da importância da audição. Ouvir a voz de Deus, né? Escutar a palavra de Deus. E a mesma coisa que eu falei sobre a visão, né? A gente tem que escutar não pelos ouvidos, mas pelo coração. Não através do olfato. Só pra deixar claro. Os ouvidos, eles podem ouvir a palavra de Deus, mas só o coração pode escutar e compreender e fazer com que essa palavra se transforme em frutos, né? E é muito real isso. Porque ouvir só por ouvir não vai entrar e não vai no caminho através do nosso coração e não vai gerar frutos, né? Não é aquela sementinha que você plantou. Porque às vezes alguém te fala alguma coisa e você fica pensando naquela coisa que a pessoa te falou, né? E aquilo vai virando uma sementinha que pode gerar frutos ou não. Que é o mesmo caso da palavra de Deus. Depende de como a gente ouve. Se a gente ouve com o coração, a gente ouve com os ouvidos abertos, né? Tá disponível mesmo para que entre, percorra o caminho e chegue até o coração, né? E só assim que a gente pode fazer gerar frutos, né? Que é o que Deus espera da gente, né? E tem muita gente que fala: como saber se eu tô ouvindo a voz de Deus, né? Se é Deus mesmo falando comigo. Eu não sou, tão especialista nesse assunto, né? Eu posso falar que eu ouço e o que eu ouço de Deus vai pelo meu coração e eu consigo, né? Na maioria das vezes eu quero fazer o que Ele tá me pedindo e eu obedeço a voz de Deus, né? Então, eu falo que eu não sou tão especialista porque eu não estou tantos anos, assim, desde abril que eu comecei nessa caminhada. Então, eu não tenho, com certeza, daqui a um tempo eu vou ter muitas mais experiências, mas agora eu considero que pelo pouco tempo eu tenho muitas experiências, assim, porque eu estou disponível. Eu me ponho disponível para Deus. Eu peço para Deus todos os dias para Ele fazer a sua vontade, para Ele falar comigo, que eu quero ser um instrumento na mão dele, né? Então eu tô muito aberta, eu tô conectada. E eu faço de tudo para ouvir a voz de Deus. Então, se Deus falar bem baixinho uma palavrinha, eu já vou, opa, tem alguma coisa aí, entendeu? Mesmo que eu não entenda na hora, eu vou procurar, eu vou pesquisar, Isso é importante pra mim, é uma coisa que vai me fazer parar pra pesquisar. Eu não vou deixar pra lá. Se eu achar, eu vou insistir. Então, falo como ouvir a voz de Deus, né? Como que é a voz de Deus? Eu posso falar como é pra mim e como eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Tem gente que fala que ouve, que já ouviu, né? Algumas vezes uma voz mesmo, audível, falando com a gente, como se fosse uma pessoa, né? Eu posso dizer que já aconteceu isso comigo.
de eu ouvir mesmo. Eu ouvi uma vez uma frase inteira em outra língua que eu não conheço. E eu achava que era sonho, né? Eu falava, eu sonhei com uma frase. Eu sempre falei assim, eu sonhei com isso, eu sonhei. E daí um dia, assim, parece que, tipo, o Espírito Santo com certeza me fez enxergar que não era sonho. Eu não tava dormindo. Porque toda vez que eu acordava, assim, de repente, do sonho, vinha aquela, né? Ou, nesse caso, eu ouvia a voz, e da outra vez vinham algumas palavras, do nada, assim, mas palavras que eu não conhecia, que eu não tava pensando, que não tinha nada a ver, e eu sempre anotei, né? A vez que eu ouvi mesmo, eu sei que eu ouvi, porque, como era uma língua estranha, veio a pronúncia, né? Como a pessoa falou, como Deus falou pra mim, né? Essa frase. Então, eu anotei. Então, dessa vez eu ouvi, audível mesmo. Mas das outras vezes, eu acordava assim e antes de voltar a dormir, vinha uma frase pra mim, nem tudo que Deus concede é seu, ou Efésios 4, não sei, 13, algumas vezes já vieram, você e sua família servirão a tribo de Judá, seu ministério e tal. Então eu já ouvi assim, só que era um sentimento, era uma coisa que vinha, eu não ouvia claramente como se estivesse do meu lado, mas vinha uma coisa que eu não estava pensando. Até eu às vezes penso, nossa, pra mim acontece essas coisas, né? E eu acho que é o único momento, porque eu sou muito agitada, eu sou muito, né? Eu quero tudo pra ontem, como eu já falei algumas vezes. Então, eu acho que eu falo assim, Deus só encontra um momento pra falar comigo que eu não vou ficar, tipo, que eu tô calma, sabe? Que eu tô sem pensar em nada. Porque se eu tivesse na correria do dia a dia, eu ia achar que era alguma coisa que eu tava pensando. Ou alguma coisa, né, que eu tava fazendo, pesquisando. Mas não, é no momento que eu sou assim, tipo, acabei de acordar e vem aquela, sabe? Aquela palavra pra mim. Então eu falo que acho que é o único momento que Deus encontra a brecha pra falar comigo. Eu falo brincando, porque não é o único momento. Porque eu já ouvi a voz de Deus também, quando eu estava em adoração, né? Tem muita gente que fala que é difícil, né? Assim, uma pergunta, como você sabe se é Deus mesmo falando com você? Porque sempre falam que tem uma vozinha, né? Falando algumas coisas boas e sempre tem algumas falando alguma coisa ruim, né? Ou alguma, tipo, você não vai conseguir, querendo, né, fazer você desistir ou te pôr pra baixo. Então, como você sabe que é a voz de Deus, geralmente a voz de Deus vai te levar para a palavra, para as coisas que estão escritas na Bíblia, para os mandamentos, né, que ele quer que a gente siga, né. Você não vai ouvir uma voz falando pra você, se separa do seu marido e vai pensar que é Deus. Porque esse não é o mandamento, não é o que tá na Bíblia, não é o que as pessoas pregam, né? Então, você vai saber discernir quando você vê se é uma coisa boa pra você, que te leva a uma felicidade, que te leva a fazer o bem, que te leva ao que tá escrito na Bíblia. Então, se Deus falar alguma coisa pra você e é um mandamento da Bíblia ou é alguma coisa que leve a isso, pode ter certeza que é Deus. Agora, se você ouve uma voz falando, vai lá e briga com a sua irmã, ou vai lá e xinga, você não pode deixar assim, aí não é a voz de Deus, né? Então, é uma coisa bem clara, assim, pra gente discernir, né? Só que a gente tem que fazer a vontade de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que escutar e praticar. A gente não pode só, como falam, né? Ouvir, aí entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Tem que entrar pelo ouvido, passar pelo coração e fazer com que você obedeça o que ele tá te pedindo, né? Tem que ser sensível ao seu chamado, né? E você nunca duvidar do que Deus tá te falando, do poder que ele tem, né? E do poder que você tem através dele. Porque ele pode te pedir uma coisa que você acha que você não consegue. Que você fala, não, eu? Tipo, é impossível eu fazer isso. Por que eu? Como eu falei, né? Por que eu que vou fazer esses vídeos? Eu não sei nem falar direito os termos, as palavras, né? Quando Deus me pediu. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu não sei falar, né? Seria mais fácil ele pedir pra alguém que tá acostumado a pregar. Mas se Deus pediu pra mim, é porque ele quer tirar alguma coisa disso. Talvez eu vou alcançar algumas pessoas
que uma pessoa que já está acostumada a pregar não alcance, porque eu talvez falo de uma linguagem, através de uma linguagem mais fácil, até porque eu não tenho tanto entendimento quanto essa pessoa. Então, sempre que a gente acaba, né, se colocando nesse lugar de se achar menos, de não se achar capaz. Só que quando Deus fala com você e te pede alguma coisa, ele te capacita. Então, por mais que você ache que, nossa, eu só vou falar abobrinha, né? Tudo que eu vou falar, mas se ele te pediu isso, não é à toa. Ou é pra você se desenvolver, ou é pra alguma coisa que você vai falar vai servir pra alguém, que vai fazer uma grande diferença na vida dela. Então, mesmo que muitas pessoas não achem que o que você tá falando é bom, achem que você, você não tem entendimento para estar fazendo vídeo, ainda mais mostrando para alguém, mas você não tem que ouvir a voz dos outros, você tem que ouvir a voz de Deus. Se Deus pediu para você, a gente tem que confiar nele. Algum propósito ele tem com isso, porque os planos dele são muito maiores que o nosso, né? Igual aquela música fala, mas eu não vou cantar. Então, a gente nunca pode duvidar do que Deus pediu pra gente, do poder que tem o pedido dele pra gente. A Joyce. Mãezinho. Olha pras pessoas. Ficou preso o dia inteiro, dozinha. Então, a voz de Deus traz uma paz interior pra gente, quando a gente sabe que é de Deus também, através disso, né? Então, que cada dia mais a gente possa santificar nossos ouvidos, né? Porque isso só vai afastar a gente de ouvir vozes de coisas que não vão nos fazer crescer, que não vão, né, fazer com que a gente evolua, com que a gente fique cada vez mais perto dele, né? E é isso que eu falei. Coisas ruins, né? Vozes ruins sempre vão ter. Sempre vai ter alguma pessoa que vai lá, vai te cutucar, vai falar alguma coisa. Nossa, esses vídeos que você tá fazendo é uma porcaria. Como você tem coragem de fazer? Então sempre vão ter vozes tanto... A Joyce, desculpa. Vão ter vozes tanto boas quanto vozes ruins, que vão querer te levar pra baixo. Mas você sabe pra que Deus te chamou. Você não precisa que ninguém... você não pode deixar com que ninguém atrapalhe o seu chamado, o seu propósito, a sua relação com Deus. Ele pediu pra você. Então, a voz de Deus, ela não tem malícia. Ela não vai te levar pra uma coisa ruim. Mesmo que você não entenda, que você acha que não é capaz, você acha que você vai passar vergonha, Deus já tem a história toda escrita. Ele já sabe tudo o que vai acontecer através do que ele te pediu. Então, confia nele. A voz de Deus é pura. É inclinada ao que é santo. Então, que os nossos ouvidos estejam cada vez mais abertos, purificados, para que seja um filtro do que é de Deus e o que não é. E que através dos nossos ouvidos, cada vez mais que eles estiverem puros, eles vão fazer com que a palavra passe pelo coração e a gente vai ter esse discernimento do que Deus quer de nós e que nós estejamos sempre prontos a obedecer, né? Quantas coisas a gente ouve no nosso dia a dia, músicas, notícias, fofocas, através dos ouvidos, tudo entra pelo nosso ouvido. Aqueles programas de TV, tipo, que é só tragédia, E quantas vezes, né, a gente ouve isso o dia inteiro, ouve alguém falando mal do outro. E, tipo, a gente não pode estragar a nossa audição, a gente tem que filtrar as coisas que a gente ouve. Estragar a nossa audição interior, estragar a nossa sensibilidade, sabe? Tem tantos barulhos, né, no mundo, dentro da gente, igual eu falei um dia aquele exemplo de quando a professora estava falando e um barulho na sala, né? É mesmo uma comparação com o que acontece no nosso dia a dia, né? Se tá um barulho ao nosso redor de tudo, barulho assim que eu falo é muita coisa acontecendo, não barulho, né? Barulho
no sentido, assim, da palavra, mas uma confusão dentro da gente, a gente não sabe o que pensar, E se a gente parar e tiver sensibilidade de ouvir a voz de Deus, se aproximar mais, como aquela história que eu falei, cada vez mais, quando tá mais barulho, para você ouvir a professora falando, no caso daquele exemplo que eu dei, a gente tem que se aproximar mais. E é a mesma coisa com Deus e com a nossa vida. Quanto mais barulho tiver, quanto mais tiver uma tempestade, tiver, sabe, trovão, tiver todos os barulhos na nossa volta e a gente não conseguir parar, aí mais que a gente tem que ficar mais sensível, purificar nosso ouvido, chegar mais perto, que Deus quer falar com você. Com toda certeza, Ele nunca vai te deixar sozinho. E a gente deve buscar essa graça de purificar os nossos ouvidos, né? Muitas passagens da Bíblia que o povo não ouvia a voz de Deus e iam por um caminho que era muito mais difícil, que trazia muito mais coisas ruins, apenas por não estarem dispostos a seguir o que Deus falava, né? Muitos filhos não escutam os pais, muitos pais não escutam os filhos hoje em dia, o marido não escuta a esposa não escuta o marido, e todos nós, quantas vezes a gente não escuta a voz de Deus e quantas coisas isso pode trazer para a nossa vida, né? Quando a gente não para escutar pessoas próximas da gente que querem nosso bem, que a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de ninguém falando o que a gente tem que fazer, né? Então, quantas vezes a gente erra por não ouvir as vozes das pessoas que querem bem a gente, né? Com Deus acontece a mesma coisa. Ele quer falar com a gente. Só a gente precisa querer escutar o que ele tem para falar. E além disso, ouvir o que ele tem para falar e obedecer e estar disposto a fazer o que ele nos falou, né? No caso da Bíblia, Eva, ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Ela resolveu ouvir quem? A serpente. E o Adão, o que ele fez? Ele ouviu a Eva. E o que aconteceu? Quanta coisa ruim aconteceu a partir do momento que eles decidiram ouvir. É uma audição seletiva, né? Eu só vou ouvir o que for bom pra mim. O que não for, vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. Então, quando Deus fala com a gente, quando Deus pede alguma coisa pra gente, por mais difícil que seja, por mais confuso que seja, por mais vergonha que você tenha, quando eu tive o meu batismo, né, no Espírito Santo, que começou eu ouvindo o testemunho, né, de 2 pessoas da comunidade, naquele mesmo momento, logo que eu fui batizada, eu estava tão conectada com Deus, e eu senti Deus pedindo no meu coração, quando eu estava rezando à noite, se do mesmo jeito que o testemunho delas, elas foram lá na frente, me impactaram, fizeram com que eu tivesse toda essa experiência sobrenatural, com que minha vida mudasse, que eu tinha que fazer isso também pelas outras pessoas. Porque às vezes a gente nem sabe que a gente impactou outra pessoa. Mas se Deus pediu isso pra gente, com certeza algum propósito tem. Então, logo depois que aconteceu isso, Deus pediu pra mim dar meu testemunho no outro grupo de oração. E eu nunca vou dar meu testemunho lá na frente antes, né? Mas aí eu sabia que eu tinha que dar. Que do mesmo jeito que elas tiveram coragem de ir lá e dar o testemunho e fizeram toda essa transformação na minha vida, se eu puder alcançar uma pessoa, uma alma, já faz tudo valer a pena. Então, mesmo eu tendo vergonha, o que eu fiz? Guardei minha vergonha e falei, Deus tá me pedindo isso e eu vou fazer. Não é fácil. Dá vergonha, dá medo, dá insegurança. Você fala, não falo tão bem quanto aquela pessoa, vou ter que ir lá na frente, me expor. E você pensa, o que as pessoas vão achar?
vão dar risada, podem não gostar, podem não acreditar, mas daí isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Eu tô lá, obedecendo, ouvindo a voz de Deus e filtrando, passando pelo coração e fazendo o que ele me pediu. E se ele me pediu, eu não tenho que questionar. Eu só tenho que fazer. É assim que eu penso. Por mais difícil que seja, se Deus te pediu, ele vai estar do seu lado. Ele não vai te largar sozinho. Ele vai estar te ajudando, ele vai estar te capacitando. O Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. Ele vai fazer você falar o que você tem que falar. E mesmo que na hora seja uma vergonha, você pense, meu Deus, foi horrível. Não é a sua opinião que importa. O que importa é o que Deus quis alcançar com isso, o que ele quis fazer através de você. E não é sobre você. Você só está sendo um instrumento da vontade dele. Quantas vezes ele pediu para Moisés que falasse em nome dele, e Moisés dizia que ele não sabia falar, que pede para outra pessoa. E ele falava, não, Moisés, eu escolhi você. E foi difícil, até que Deus viu que ele estava muito relutante, e eu não lembro se era um primo dele ou um irmão. Ele fez com que ele andasse sempre com ele para conseguir ser a voz. Só que Moisés era o coração e ele era a voz. Só que Moisés sempre estava junto. Ele foi ele foi muito, assim, um profeta que acho que um dos únicos, não sei se foi um dos únicos, mas que viu Deus face a face mesmo. Então, Deus não desistiu dele. A partir do momento que Deus pediu para ele, e ele começou a honrar, cada vez foi acontecendo mais coisas boas, mais milagres e mais coisas sobrenaturais na vida dele. E através dele, né? Que eu falei, porque a gente tem um ouvido muito seletivo, né? O que pode evoluir muito para uma surdez espiritual, né? Porque eu só vou ouvir o que eu quero. Mesmo que você sabe que é Deus falando, não, mas eu não quero fazer isso. Ah, você me pediu isso e isso. Isso eu não vou fazer, mas a outra coisa pode ser. Então, você acaba selecionando as coisas. Mas se Deus te pediu tudo isso, é porque ele sabe que você é capaz de fazer tudo isso. Você não tá sozinha, sabe? Do mesmo modo que eu tô aqui, né, colocando minha cara aqui nesse vídeo, e vocês estão aí me ouvindo, eu só tô aqui, vocês só estão me ouvindo porque eu ouvi o que Deus me pediu. Então, olha como gera um ciclo, né? A partir do momento que eu ouço a voz de Deus, eu faço com que vocês ouçam a voz de Deus através de mim. Então, é um ciclo do bem, né? Agora, se eu selecionasse, não, isso eu não vou fazer, eu ia quebrar esse ciclo e eu ia deixar de alcançar tantas pessoas que Deus quer alcançar, apenas porque eu tenho vergonha ou porque eu não tenho esse direito. Se Deus me pediu é porque ele confia em mim e porque ele vai me capacitar. Tem uma passagem da Bíblia que é Marcos 8, do 14 ao 21, né? Que os discípulos, eles estavam cruzando o mar da Galileia logo após a segunda multiplicação dos pães, né? E eles estavam falando, né? Que eles estavam surdos da voz de Deus, porque Jesus estava lá com eles, estava pregando, e eles discutindo como eles iam fazer para conseguir a comida, né? Eu nem sei se tá aqui, deixa eu ver, 8, 14 ou 21, que daí Jesus falou para eles, eu não lembro a passagem, eu não tô com ela aqui, mas ele falou assim, eu até anotei aqui, deixa eu ver, que eles têm ouvidos, mas não ouvem, né? Olha tudo que Jesus falou, olha tudo que eu acabei de fazer aqui, vocês estão discutindo como vocês vão conseguir. Vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Olha tudo, olha o milagre que aconteceu aqui. Vocês ainda duvidam, vocês ainda, sabe? Então é uma coisa muito que acontece com a gente no dia a dia, né? No mesmo caso de Jonas, né?
No caso deles, Deus pediu pra ele ir pra tal cidade pra pregar a palavra dele, né? E ele desobedeceu, ele não quis ir. Ele falou, vou me esconder aqui, eu vou pra outro lugar. E ele entrou num barco pra ir pra uma outra direção, não a que Deus falou pra ele. Ele sabia que ele estava errado. Então Deus escolheu ele, Deus chamou ele, Deus deu o dom pra ele, enviou ele pra fazer a obra. E o que ele fez? Ele correu no sentido contrário. O que começou a acontecer? Uma tempestade enorme. E daí, tipo, o barco começou a afundar. E ele não tava nem aí, tava lá dormindo. Aí todas as pessoas que estavam dentro desse barco estavam sofrendo as consequências por uma escolha dele. Então, muitas vezes na nossa vida, se a gente não ouvir a voz de Deus, muitas pessoas que estão no mesmo barco que a gente vão ser prejudicadas. Pelo simples fato da gente selecionar o que a gente quer e o que a gente não quer. E esquecer que não tem a ver com a gente, não é a gente que tem que decidir. Se Deus pediu, é porque Ele sabe que a gente pode fazer e que a gente vai fazer. Então, todos que estavam naquele barco, tinha gente que tinha economia da vida inteira, tinha gente que tinha riquezas, tinha gente que tinha dinheiro, tesouros. O que as pessoas tiveram que começar a fazer? Jogar tudo pra fora do barco, pro barco não afundar. E Jonas dormindo. E Deus falou. Aí o comandante lá do barco falou, Jonas, você tá dormindo, fala aí com o seu Deus, por que tá acontecendo isso? O que a gente pode fazer? Aí Jonas falou, né, e ele ouviu a voz de Deus nesse momento, e ele falou, isso tudo tá acontecendo por minha causa. Ele sabia que é porque ele não tinha obedecido a voz de Deus. E pode me jogar pro mar, porque eu que sou o problema desse barco. E daí ele acabou se atirando ao mar. Mas aí tem toda aquela história que ele passou, acho que 3 dias na boca de uma baleia, né? Que é coisa sobrenatural, que não vai acontecer com ninguém. Só coisas, assim, pelo propósito de Deus mesmo, que Deus, tipo, quis mostrar pra ele. Se ele não ouvir a voz dele, se ele selecionar só o que ele quer fazer, ele pode prejudicar muitas pessoas, que foi o que aconteceu. Todas as pessoas, às vezes, juntaram riquezas pela vida inteira que estavam naquele barco, tiveram que jogar do barco e atrapalhar o destino das pessoas, que as pessoas, né, não conseguiam chegar. Aí, o que aconteceu? Deus jogou ele no mar, aí ele ficou na boca da baleia, tudo isso, todo esse ciclo, para ele aprender que não seria muito mais fácil ele ter ido direto pro destino que Deus pediu para ele? Precisava passar por tudo isso, precisava prejudicar tantas pessoas. Então, isso, nesse caso, a tempestade, né? Muitas vezes acontece uma tempestade na nossa vida porque a gente não tá ouvindo a voz de Deus. Por que a gente tá no meio da tempestade? Porque a gente não tá disposto a enfrentar ela, porque a gente sabe que Deus tá com a gente. É muito isso, né? Deus manda tempestade, Deus manda furacão, ventos, né? Porque a gente tá contra a direção dele. A partir do momento que a gente estiver na direção dele, tudo vai fluir de uma forma, assim, extraordinária. E isso não sou eu que tô falando, isso tá na Bíblia, isso tá em muitos testemunhos de muitas pessoas. Pergunta pra qualquer pessoa que ouviu a voz de Deus e seguiu o que ele falou, quanto sua vida foi transformada e de outras pessoas que estão próximas com isso. Por isso, né? Então, é muito isso. Quando eu falei quando eu fui batizada, né? Que meu ouvido queimava. Que é sinal mais claro que isso, que parecia que Deus estava preparando o meu ouvido para que a partir do momento quando eu começasse a ouvir, que eu já soubesse que era ele, sabe? Porque meu ouvido ficou queimando por dias. Muitas vezes que eu ia na missa, meu ouvido queimava. Eu falava, nossa, não é normal. Eu perguntava, seu ouvido queima também? Perguntava, né, para algumas pessoas próximas. Não, nunca queimou.
E Deus me deu um sinal físico, né? Pra mim saber que era ele. E a partir do momento que eu comecei a obedecer a voz dele e as coisas que ele sempre estava me pedindo e ainda me pede, cada vez mais meu ouvido tá mais atento e cada vez mais eu consigo alcançar mais pessoas, eu consigo ter mais experiências, porque eu tô disposta. Eu tô disposta e eu quero. Eu quero. Mesmo se ele falar baixinho, eu vou ouvir. Porque eu tô atenta. Desculpa. Eu tô disposta. Eu tô atenta. Eu quero ouvir. Eu não quero que nada me atrapalhe. E se eu ouvir, ele sabe o que eu vou fazer. Não importa o que for. Essa certeza Deus tem. Porque eu falo pra ele. Que eu estou à disposição dele. O que ele quiser de mim, que é o que ele sabe que eu sou capaz, se ele me falar, eu vou ouvir. Então eu vejo que Deus me guiou e tá me guiando, né? É muito estranho, porque eu falo, Deus me falou. Eu tenho até muito medo de falar isso, tenho muito temor de falar, Deus me falou. Porque é um lugar que, né, eu não quero parecer prepotente, falar, nossa, Deus me falou, Deus me falou. Mas a partir, né, do momento que meus ouvidos se abriram, que é isso, meus ouvidos se abriram e estão dispostos a filtrar o que Deus me fala, passar pelo coração e só aí obedecer, eu sei que é Deus. E eu sei que as coisas que ele tá me pedindo são coisas possíveis. Deus não pede nada impossível. Deus não pede nada que a gente não possa fazer. Se ele pediu, é porque a gente pode. Se ele confiou isso pra gente, é porque a gente pode. No mesmo caso que eu lembro agora que eu falo da minha irmã, né? Se Deus confiou uma criança especial pra ela, é porque ela tem capacidade de cuidar de uma criança especial. Então, se Deus pediu, vamos obedecer. Não é difícil, porque você não vai estar sozinha. Então, acho que é isso. Um pouquinho do que eu tenho pra falar hoje. Amanhã... eu falei que eu ia fazer oração todos os dias. Eu quase esqueci. Tá aqui a oração. E amanhã eu acho que eu vou falar sobre o paladar. Vamos lá. Fazer a oração. Aí vocês podem fazer junto comigo, aí na sua casa. Senhor, conceda-me a oportunidade do teu nome ser glorificado através da minha vida, me dando uma visão espiritual para ver as tuas maravilhas, ouvidos atentos à tua voz, o discernimento para entender as tuas verdades e a sensibilidade de poder sentir e exalar a fragrância do bom perfume de Cristo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus abençoe muito a noite de vocês e que cada vez mais estejamos atentos para ouvir o que Deus quer da gente. Ele nunca vai te pedir algo que você não consiga fazer, que você não possa fazer, que você não tenha capacidade. Nunca se esqueçam disso. Que seus ouvidos estejam cada dia mais santificados, para tudo que você ouvir de Deus, passe pelo seu coração, que você obedeça o que Ele te pediu. Porque com toda certeza absoluta, isso vai alcançar muita gente e muitas coisas boas vão acontecer na sua vida através disso. Tá bom? Obrigada, gente, e até amanhã. Um beijo.